Alberto Teixeira. Cadeira número 3, o nosso palestrante de hoje, nosso companheiro Gabriel Cavalcante. Cadeira número 4, desembargador Eurico de Barros Correia. Passa a palavra agora ao presidente José Albiraci para iniciar os trabalhos. Eu solicito ao secretário que libere o pavilhão nacional. Eu solicito a todos que virtualmente saudemos o pavilhão nacional. Meus amigos, eu gosto sempre de comentar e comemorando. Agora se ficou no silêncio. O Rotary Club, o segundo maior clube em número de associados do Brasil. Nós somos 114, todos prestando relevantes serviços às suas comunidades. Hoje, eu tenho a imensa alegria de saudar o ilustre palestrante, o excelentíssimo juiz Dr. Gabriel de Oliveira Cavalcante, corregedor auxiliar da capital do Recife para o biênio de 2020. Estimado Dr. Gabriel, seja muito bem-vindo. Aproveito ainda para saudar a todos os companheiros de outros estados do Brasil que têm acompanhado as nossas reuniões via Zoom e principalmente no YouTube. Devolvo a palavra ao protocolo. Oração rotária, convidamos o companheiro Alfredo Correia. Companheiros e companheiras, no decurso das minhas atividades como diretor de uma empresa de consultoria dedicada à área de projetos de engenharia, no ano de 1983, realizei uma viagem numa caminhonete Kombi com o objetivo de fiscalizar a construção da barragem Poço Grande, no Riacho Traíra, no município de Serrita, Pernambuco. Ao fim da tarde, já estava na zona rural da cidade de Serrita. Aconteceu, então, um contratempo. Um dos pneus da Kombi esfurou e o motorista informou que estavam sem pneu de reserva. Já tinha anoitecido e o motorista saiu para resolver o problema. Sozinho, tive a oportunidade de perceber como é belo o céu do sertão. Nesse momento, passou o senhor que se identificou como agricultor da região e, tomando conhecimento do meu problema, solidariamente convidou a ICA com a sua família, constituída da esposa, de 2 filhos, um rapaz e uma moça. Aceitei e a minha primeira constatação foi atinente ao fato de que o respeito dos filhos desses pais é extraordinário. A ceia foi imposta sobre a mesa e o agricultor disse que faria uma prece e falou: Senhor, abençoe o alimento que vamos ingerir para fortalecer o nosso corpo. Que o nosso corpo fortalecido possa aplicar toda essa energia em favor do próximo. Termino então a sua oração. Relembrando este fato, me remete a um dos pilares do Rotary Internacional, que é o companheirismo, e com as suas reuniões semanais permite manter presente o ideal de servir ao próximo.
Protocolo registra a presença Adalberto Rangel, Milena Ramos, Frederico de Oliveira Cavalcante, Gabriel Cavalcante Neto, Ângela Lins, Aliomar Sena. Para ele, solicitamos a nossa saudação rotária. Tempo do secretário, Carlos Alberto Teixeira. Eu gostaria de pedir, antes de começar a tempo da secretaria, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio, pois nosso Rotary está de luto, o Distrito 4.500 está com luto oficial de 3 dias, pelo falecimento do nosso companheiro Felipe Jardelino da Costa, que era presidente do E-Clube e chairman de intercâmbio do Distrito 4.500. Gostaria, nesse momento, de pedir 1 minuto de silêncio pelo nosso companheiro. A Secretaria acusa recebimento de boletins do Rotary Clube Boa Vista e do Rotary Clube do Rio de Janeiro, que estão à disposição no nosso canal, no WhatsApp, para quem quiser, né, dar uma lida. Temos também nosso canal no YouTube, né? Se o pessoal quiser acessar as reuniões anteriores, é só escrever. Vai no YouTube, bota Rotary Clube do Recife, vai aparecer todas as reuniões que já estão no ar lá, no nosso canal no YouTube. No mais, sem mais expedientes, a Secretaria devolve a palavra ao protocolo. Eu gostaria que vocês observassem o protocolo, que está com a extraordinária bandeira do Santa Cruz aí atrás. Parabéns, protocolo. E também a presença do nosso queridíssimo Luciano Carvalho, que aparece aí no vídeo. Seja muito bem-vindo, Luciano. Neste momento, gostaríamos de convidar o companheiro desembargador Eurico de Barros Corrêa para que possa fazer a apresentação do palestrante de hoje. Posso falar? Pode falar. Estão ouvindo bem, né? Então, boa tarde a todos, prezados companheiros. Saudade de ver alguns velhos amigos e companheiros aqui do Rotary. Eu fui, na verdade, convocado. É uma convocação de Bira, não é? Porque hoje é dia de minha sessão, em 2 horas também, Bira, eu tenho que sair. Estou aqui formalizado pela liturgia do cargo, porque fazemos teletrabalho, mas nas sessões a gente tem que estar de paletó. E não aceitamos o advogado que não vá de paletó e gravata. Não é isso mesmo? Ele pode estar até de cueca, porque de cueca... mas tem que estar de paletó e gravata. Né? Você tem que tomar cuidado com o vídeo e com o áudio, porque ele se levantou, né? Se foi o desembargador ou juiz, e ele estava de cueca. Né? Isso viralizou no Brasil todo. Então, fico muito satisfeito de estar retornando aqui para essa convocação, para apresentar o companheiro e ilustre magistrado e rotariano Gabriel de Oliveira Cavalcante, filho. Ele me mandou, Bira, você está sabendo, ele me mandou 10 páginas. Aí eu digo, não é possível, falei com o Bira e também com um acordo com ele, combinamos direitinho e chegamos a um consenso para apresentar realmente coisas que não podem deixar de ser registrada. Então, o Gabriel de Oliveira Cavalcante Filho é filho de Gabriel de Oliveira Cavalcante e Júlia Barros de Oliveira Cavalcante. Vou logo começar dizendo que ele é rotariano desde 1998, não é? Portanto, há 23 anos, ele completou, em 5 de março de 98, ele entrou no Rotary, tem 23 anos. Entre outras participações rotarianas, eu tenho que registrar que ele participou de várias conferências internacionais, presidente do Rotary Recife 2007, 2008, governador assistente 2008, 2009. Bira está cronometrando aí, né, Bira? Veja aí quanto tempo vai dar, viu? Eu reduzi. Mas vamos lá. Então, outra página, os cursos de aperfeiçoamento. São diversos, mas eu registro aqui os cursos internacionais. Curso de aperfeiçoamento, aqui, o intercâmbio cultural, em Ohio, de 6 meses. Não é? Aqui, o curso de especialização em direito ambiental, do qual o Gabriel é especialista. Esse curso foi realizado na cidade de Portland, no estado de Oregon, nos Estados Unidos, não é? Em 99.
o curso de especialização em administração judicial em Williamsburg, no estado da Virgínia, em Austin. Teve também o curso de especialização em direito ambiental na cidade de Limoges, na França, em 2001, entre outros. Ele é pós-graduado em direito público e privado, promovido pela Universidade Federal. Tem curso de especialização em direito tributário na Universidade Federal, curso de especialização em gestão e cooperativa de crédito e um curso sobre direito norte-americano realizado na Universidade de Geórgia. Bem, o histórico profissional do nosso palestrante hoje, começou em 87 a 89, ele fez estágio no escritório da advocacia dos bacharéis Arthur Carvalho e de Cláudio Monteiro, e foi advogado autônomo e assessor jurídico das empresas do Grupo Brenan de 89 a 91. Depois fez concurso para juiz e foi juiz de 91, começando no interior. É clínica geral, viu? Quem é médico sabe o que é isso, que vai para o hospital aí, começa lá nos estágios, não é, dele. Então, o juiz começa na primeira instância, e assim Gabriel não podia fugir a isso, foi juiz de Ibimirim, Inajá e Alagoinha, de primeira instância. É clínica geral, é juiz de eleitoral, juiz de infância e juventude, juiz de tudo na cidade. Aí, em 93 em diante, a 95, ele já foi promovido para a segunda instância, aí funcionou em Pesqueira e Jaboatão. Promovido ao Recife, em 95, foi primeiramente juiz de substituto da capital, depois passou a ser assessor da presidência, foi convocado em 96, 97, na época que o nosso ex-rotariano Valdemir de Oliveira Lins foi presidente do tribunal, e depois depois retornou a ser juiz substituto da capital, depois, novamente, em 2001, assessor especial da Corregedoria Geral de Justiça, em 2001, pela sua competência, o juiz é convocado e fica aqui, 1 ano, 2 anos aí nessas funções. E retornou titularizado, aí já passou a ser titular da 24ª Vara Civil da capital, é onde ele atua hoje, sendo que de dezembro de 2017 a dezembro de 2019 foi desembargador eleitoral. Não deixa de ser o juiz na vara, mas vai julgar desembargador eleitoral com mandato. Depois, atualmente, já foi convocado novamente para exercer o cargo de juiz corregedor auxiliar da Corregedoria, certo? O ilustre palestrante foi conselheiro, tem esse mérito, pelo menos alguns de nós reputamos, conselheiro do Náutico, né? Grande conselheiro do Náutico, já fez, nessa década, eu e ele fizemos todas as eleições do Náutico, alternando. A última eu fiz para o Conselho Deliberativo e para o Executivo, e a última ele até não fez. Ele disse, Gabriel vai fazer, ele era desembargador eleitoral, depois ia tirar uma fotografia ali no meio da multidão, tinha uma pessoa suspeita ali, ele disse, não, eu não quero ser, não, que sou desembargador eleitoral, não pode estar participando de ir para todo lugar. Então, eu fiz a eleição, agora da última eleição, que renovou a presidência do Executivo, e foi uma conturbação em relação ao Conselho Deliberativo. Quero dizer, por último, senhores, que o nobre magistrado e companheiro já veterano é um dos melhores magistrados do quadro da magistratura de Pernambuco, do melhor juiz. E eu estou dizendo isso porque ele já está incluído na lista, já está votado, já foi votado uma primeira vez para ser incluído na lista de merecimento para ser desembargador do Tribunal de Justiça nesses próximos anos. Isso é uma realidade, já estando na lista, já é meio caminho andado, e, se Deus quiser, ele será, no futuro próximo, desembargador do Tribunal de Justiça, por mérito, na lista de merecimento. Porque vocês sabem que tem o servidor público, ele é promovido por merecimento e antiguidade sempre, só se tiver alguma coisa contra ele pode ser recusado por 2/3, mas Gabriel está na lista de merecimento. Aqui eu finalizaria essa apresentação desse nobre companheiro, colega e prezado amigo, e rotariano também, Gabriel de Oliveira Cavalcante. Passa a palavra, retorna a palavra ao cerimonial, por favor. Gostaríamos de convidar o nosso palestrante de hoje, o excelentíssimo senhor juiz doutor Gabriel de Oliveira Cavalcante, corregedor auxiliar da capital, para ministrar sua palestra sobre momentos inesquecíveis da sua vida. Oi, amor, estou na reunião online.
bem. Boa tarde a todos. Alguém acabou de dizer, oi, amor, estou na reunião online. Então, Foi Joaquim. Então, enfim, boa tarde, companheiros. Boa tarde, convidados. Espero que todos me ouçam bem. Eu vou tentar me desincumbir da missão que foi dada pelo nosso querido presidente José Ubiraci Silva, né, nesta tarde de companheirismo, né, bater um papo com vocês e fazer uma espécie de brevíssimo retrospecto de coisas que eu acho que é relevantes na minha vida, somente com foco em 3 temas: família, carreira da magistratura e do Rotary. Obviamente, há diversos outros itens que esse tempo de 20 minutos, 20 e poucos minutos, não dá para abordar, até porque, digamos assim, graças a Deus eu tive o privilégio de viver diversos momentos em diversas situações, desde que eu me entendo vigente. E o tema é momentos inesquecíveis da minha vida. Momentos porque eu aprendi com um grande amigo que não existe felicidade, o que existe são momentos felizes. E quanto mais momentos felizes você teve ao longo da sua vida, mais feliz você foi. Então, esses inesquecíveis momentos, tem momentos de alegria, de tristeza, de dificuldades e de alegrias, eles fazem com que esse amálgama a gente tem que, em síntese, chamar vida. Não é? E aí a vida tem a sua vida em plenitude, tem a sua vida, muitas vezes, como a gente está vivendo agora, uma vida atípica, né? Todo mundo recolhido, todo mundo com medo, todo mundo assombrado por conta da nossa pandemia. Né? Todo mundo mandando abraços virtuais, né? Todo mundo vivendo uma situação que até fere um pouco a nossa essência, né, de ser humano, principalmente nós aqui latinos, de nos abraçarmos, de confraternizarmos, de, enfim, celebrarmos a vida. Enfim, quando se fala nisso, eu fiquei muito, muito ansioso para dizer que corte eu ia dar: infância, adolescência, fase adulta, fase atual, enfim, faculdade, família, enfim. Então, para você falar sobre sua vida, como se fosse uma psicanálise coletiva, aqui diante do Clube do Rotary, que, por sua vez, também fica registrado, né, em plataformas digitais, eu procurei, como já disse, fazer um corte. Né? Obviamente, quando a gente fala em momento inesquecível, a gente não pode jamais, né, principalmente quem vem de uma estrutura familiar, como eu vim, né, de lembrar dos meus pais, né, Júlia Barros Cavalcante, que inclusive o doutor Enio conheceu bem, né, meu pai Gabriel Cavalcante, né, foram pais maduros. Então, eu, como fui o primeiro filho, meu apelido era Filho Amado. Então, enfim, eu venho de uma família que realmente me acolheu muito bem. E eu tenho um irmão, né, que é médico em Belo Horizonte, cardiologista, e somos nós dois. E, obviamente, se for falar só sobre os pais, a gente já teria muito para falar, principalmente para quem foi amado. E isso faz uma diferença fundamental na existência, porque quem recebeu amor quer dar amor ao próximo. E eu posso falar isso, que me considero nesse particular, dentre outros, mas nesse particular, né, ser um filho que foi gerado por amor é extremamente diferente na existência de qualquer ser humano. E aí eu começo fazendo esse registro de agradecimento aos meus pais por existir. Depois a gente faz um corte, pula infância, adolescência, até porque se eu for falar de infância, eu vou falar de Olinda, vou falar dos meus amigos, que mantém até hoje, vou falar da adolescência, eu vou falar do Colégio Nóbrega, onde eu comecei a me entender por gente, né? Como Caetano diz que a Bahia lhe deu régua e compasso, né? Eu sempre, Gil diz isso,
E o Gilbertinho, eu digo, não, Olinda me deu regra e compasso, eu me lembro disso. Muito, muito presente. Eu fui criado em Olinda Casa Caiada, praticamente dentro da praia. A minha vida toda foi muito ligada a Olinda, a natureza, aos meus amigos de infância, que quase todos se tornaram compadres, né? E a amizade virou um compadrio. A relação passou a ser muito mais forte. E aí venho para momentos já da vida adulta, casamento com Ângela, né, um momento inesquecível, né? Eu mantenho casado há mais de 25 anos. O nascimento dos meus 2 filhos, Gabriel Neto, com 26, e Daniel, com 23, né? São 2 rapazes. Gabriel Neto já formado em Direito, Daniel estudante de Direito. Momentos de vida e família, de viagens, de divertimento, de ida desde os 4, 5 anos aos jogos de futebol do Náutico, época do Colégio São Luís, meu filho Daniel jogava futsal no São Luís, era titular, eu ia acompanhando os jogos dele, vendo ele crescer. Gabriel, quando eu dei por mim, estava já na festa da formatura dele, né? Então, enfim, todos esses momentos inesquecíveis, mas todos relacionados à parte mais íntima, familiar. Como dizia o doutor Inácio, é o núcleo, né, do rotariano, porque ele tem que ter uma família e, a partir daí, ele vai ter uma definição de uma profissão para poder ser um bom rotariano e, a partir daí, poder atuar no Rotary de forma eficaz. Enfim, e aí eu dou um pulo, mesmo com o coração meio apertado, família e amigos, a gente podia passar a tarde toda falando, e aqui no caso a gente está falando, né, sem, como a gente costuma estar no Rotary 2, com a boca molhada, né, tomando uma cervejinha, um uísque, conversando. A gente está falando aqui entre amigos, né, e aí a gente pede licença para pular para questões que talvez tornem a palestra um pouco mais interessante da existência profissional e fatos agradáveis, pitorescos, que eu vou registrar, que aconteceram, obviamente, os publicados. Então, vamos lá. Na sequência, com 26 anos, eu, recém-formado, eu trabalhei 3 anos na advocacia, inclusive vejo aqui o doutor Adalberto Rangel, né, que foi um dos meus chefes do Rotary Boa Vista, né, e com quem eu tive o prazer de trabalhar e aprender muito, né. Depois eu fiz concurso com 26 anos, e me lembro como se fosse hoje. Eu tinha plena consciência que, a partir dali, com 26 anos, eu estava dando uma guinada e estava mudando a minha vida, né, e tendo a noção de que, a partir dali, eu teria um destino de estar vinculado à minha vida, à minha profissão. E registro que não foi fácil, porque, obviamente, a gente, com 20 e poucos anos, a gente acha que sabe tudo, né, e é muito afoito, eu sempre tive muita vontade de viver e brigar pelas minhas coisas. E quando fiz o concurso, me lembro como se fosse hoje, é um fato pitoresco, um examinador fez a pergunta, no meio daquela tensão, prova oral, plenário do tribunal lotado, ponto sorteado, que era questão de tribunais e tal. Aí ele fez a pergunta, eu muito bem, naturalmente, o microfone assim aberto, aí ele perguntou: o candidato conhece Ascenso Ferreira? Eu assustei. A prova de concurso para juiz, Ascenso Ferreira. Aí eu disse: conheço esse barulho. Aí ele disse: olha, você conhece o poema O Gaúcho? Eu disse: não. Aí ele disse: lá vem um gaúcho correndo disparado, correndo, para quê? Para nada. Aí eu fiquei assustado. Meu Deus, o que é que vai acontecer? Agora, o que é que você acha da função dos juízes tal? Não, os juízes trabalhistas não concursados e tal, se eles têm alguma função, ou eles estão... Qual é a sua posição? Aí eu respondi, eu digo que estava no momento de vivenciar uma coisa pré-Constituição, né, pós-Constituição, fez 91 meu concurso, estava os primeiros anos da Constituição, a tendência é que eles deixassem de existir, como efetivamente deixaram, tal. Fez uma resposta técnica, e aí, enfim, veio uma luz e eu disse:
O senhor também deve conhecer um outro poema do Ascenso Ferreira, que diz o seguinte: hora de comer, comer, hora de beber, beber, hora de dormir, dormir, hora de trabalhar, pernas pro ar, que ninguém é de ferro. Então, eu acho que eu concordo com o senhor, eu acho que realmente não é pernas pro ar mesmo. Aí o plenário tem uma riçada e tal, e, enfim, eu, graças a Deus, consegui passar, porque aquilo ali podia estar um zero, e eu não estaria contando essa história aqui, porque o final não teria sido feliz. Mas, graças a Deus, passei e com Ascenso Ferreira estamos aqui até hoje. Lembro que fomos para o sertão, né? Me lembro a caminhada no carro, entrando, o máximo que eu tinha ido no interior, naquela idade que o interior tinha sido Garanhuns, e eu fui bater lá em Bimirim, Inajá, e consegui a vida do sertão, convivendo com pessoas muito simples, muito verdadeiras, ter também experiências extraordinárias. Lá, por exemplo, hoje todo mundo conectado, online, lá você ficava numa fila, numa praça, quem é mais antigo aqui sabe, para fazer uma ligação para o Recife, né? Ou seja, era um posto telefone. Então, vivia estradas empurrando carro, ou seja, uma época meio, como eu gosto de dizer, meio quase um faroeste, né? Coisa de quase 30 anos atrás. E a gente vinha de 15 dias para Recife. Enfim, eu tinha feito uma determinada prisão, e assim, a cidade lá de Inajá estava meio tensa, porque tinha sido uma família perigosa e tal, e na cidade tinha um circo. E, enfim, me liga, tipo, domingo de tarde, enfim, a pessoa lá de Inajá, o oficial de justiça ligou, e, enfim, e eu sabia que a cidade estava realmente tensa. Ele disse: doutor Gabriel, o circo está pegando fogo. Aí eu disse: o que é que está vendo, Luizinho, por aí? Ele disse: não, doutor, o circo está pegando fogo. Sim, mas tem algum problema na cidade? Foi que eu... Não, doutor, o pessoal está revoltado porque o senhor prendeu fulano e tal, e tocaram fogo no circo de verdade. Então o circo tocou fogo, foi bicho para todo canto na cidade. Ou seja, situações que efetivamente ocorreram, né, uma expressão que, enfim, na vida da gente cotidiana de magistrado, a gente tem diversas situações pitorescas e interessantes. E, enfim, pulo um pouco do sertão, né, onde havia realmente, você lá é feito quase que endeusado, você tá, o juiz visto como autoridade máxima, etc., e vem para Pesqueira. E aí, em Pesqueira, já foi uma outra, eu estava achando que já tinha vindo para, enfim, para Nova York, entendeu? Estava a cidade onde eu tive primeiro contato com clubes de serviço, Rotary, Lions, maçonaria, etc., etc., e, enfim, a família do pai de Ângela, doutor Valdemir, de Silvio Lins, né, onde eu tive o primeiro contato, né, com assim, um ambiente mais social, já com uma situação de, digamos, autoridade na cidade, e lá, enfim, onde havia... eu tive primeiro contato com eleições, assim, júri, as coisas da magistratura, né? Tinha também uma sociedade organizada, tem uma sociedade organizada, tem uma cidade histórica e tal. Enfim, foi quando eu comecei foi quando eu estava recém-casado, então foi quando ele começou a ter situações assim, já assumindo essa outra postura de início de vida familiar. E tem várias situações interessantes também, mas eu registro uma. Eu era o magistrado que fazia os casamentos da cidade. E a gente juntava na sala do júri, assim, diversos casais, fazia uma palestra e depois perguntava, né, fulano, você aceita casar livre, espontânea vontade com cicrana e vice-versa, tal. Aí vinha um, dois, quando chegamos no terceiro ou quarto, e os familiares ficavam atrás. Aí eu, fulano, você deseja casar com cicrana? Cicrano? Aí eu, sim. Aí, cicrano, você deseja casar com fulana? Aí ele, não. Aí eu disse... Desculpe, eu vou repetir a pergunta. Quando é livre, espontânea vontade, você disse: não, doutor, não quero casar, não. Aí o pai lá atrás: vai casar! Aí eu, para, e chamei o oficial de justiça, recolhe o casal, que bota lá na minha sala, que depois a gente resolve. Aí ficou aquele buruçu.
Aí, vai casar, vai casar. Aí, enfim, fomos lá acabei, obviamente, meu discurso foi mais rápido, né? Acabei a história, voltei lá para o... Aí o pai disse, não, ele vai casar, porque na época ele fez mal à minha filha. Aí eu disse, pelo amor de Deus, que é isso? Calma, tal. Não, aí ele disse, não caso não, doutor. Aí eu digo, olha, casar não pode ser obrigado. Né? Enfim, o fato é que não casaram e eu paro a história por aí, porque efetivamente depois acho que o camarada fugiu da cidade com o risco da própria vida. E esse também eu gosto de registrar como mais um fato pitoresco. O casamento onde o noivo, na hora H, correu. Não quis casar. Não quis casar, é verdade. Mas, enfim, pulo Pesqueira, chego em Recife e vejo as coisas que vivenciei por aqui, né, já com a magistratura, depois ingressei aqui fui juiz eleitoral, depois assumi, inclusive, graças a Deus, no passado recente, agora, a função de desembargador eleitoral, fiz uma festa, graças a Deus, com a presença de diversos rotarianos e tal, inclusive convidei algumas pessoas mais humildes que foram lá, que nunca tinham entrado nos Petos, e tem um cara que é um DJ, um cabelão, chamado Agui, e aí, enfim, ele ficou lá na fila, aí disse, não, ele é meu convidado, eu entrei, enfim, pagou a cota dele e tal, e aí, só que ele não queria sair do Espeto Boa Viagem, porque tinha música, uísque, comida à vontade e tal, e aí chegou uma hora que a festa estava encerrando, e o pessoal ia embora, naturalmente, e ficando aquelas pessoas e tal. E quando eu me dei conta, assim, ele juntou umas 3 ou 4 cadeiras, já era tipo 2 da manhã, ele foi dormir lá. Então eu estava tão feliz lá na festa que ele queria dormir lá, achando que aquilo ali estava comendo, bebendo e achando que aquela felicidade para ele não ia acabar. Acho que ele ficou mais feliz do que eu, que estava sendo empossado. Mas, enfim, são esses momentos de carreira que a gente associa também a... E aí a gente vai chegar no Rotary, né? O que é que eu gostaria de registrar, pulando a questão já de família, carreira, e chegando, né, no Rotary, né, sem antes deixar de registrar que eu também fui da cooperativa dos juízes, na época vinculado ao sistema Unicred, chamada Pernambucred, que era juriscópio do presidente e fui um dos organizadores da fusão, junto com demais colegas auditores, e fundamos a Pernambucred, e aí tivemos, né, e graças a Deus eu cheguei à presidência nacional, chamada Abracred, que é a Associação Brasileira de Cooperativas de Crédito do segmento, né, do setor público, judiciário e afins, enfim, com sede em Brasília. Então, eu também tive essa experiência, que foi uma coisa marcante para mim, inclusive tive em vários congressos internacionais, principalmente na época foi em Montreal, né, uma escola chamada de Altos Estudos Econômicos. Eu fiz um curso rápido por lá também, já por conta do cooperativismo, o que também registro como um fato relevante e importante na minha vida. E fecho, né, tentando cumprir o meu tempo regulamentar com as questões do Rotary. Né? E aí, né, falar de Rotary, eu tenho que pedir licença ao presidente e aos companheiros, porque eu vejo que aqui há companheiros mais antigos, né? Vejo até Geraldo Araújo aqui, fico muito feliz em vê-lo, viu, Bira? Fico feliz em ver Geraldo aqui, Geraldo e Sueli, enfim, doutor Luciano, que eu vi também, enfim, para não citar, que eu estou vendo que a tela, graças a Deus, aqui está sortida. E aí, Rotary, eu me lembro de eu ainda estudante, na casa do doutor Valdemir e dona Silvia, né, as grandes figuras, né, que frequentavam, e eu só conhecia Rotary quando essas pessoas estavam lá nos jantares, assim, quando havia essas reuniões, né, do conselho diretor. E eu não ficava no conselho diretor, ficava no cantinho lá, tomando um esquinho, esperando a reunião chegar, assim, pós-reunião, que seria a parte festiva. E eu fazia de tudo para querer ver se entrava, o doutor Valdemir sempre fechado, e, enfim, nada. E aí, enfim, reuniões essas contavam com ex-governadores, que era a época dos 6 aqui, que eram
Emerson Jatobá, eu, Souza Leão Pinto, Valério Rodrigues, Severino Paixão, Inácio Cavalcante. José Ubiracema ainda não era governador, ainda estava ainda na gênese de ser governador, e depois, obviamente, os governadores Leandro e Vale já são mais contemporâneos. Estou falando da minha época pré-entrada em clube. E aí eu comecei a cultivar esse desejo de ingressar no Rotary. Entrei, fui muito bem acolhido. Exaltino Bezerra me disse uma coisa: Gabriel, Rotary é uma escola de vida. Você vai sair só do seu segmento de magistratura, né, da advocacia, vai conviver com diversos representantes de diversos segmentos sociais e fazer amizade, e vai aprender muito aqui. E as palavras de Exaltino se concretizaram, a profecia dele deu certo, né? Eu, graças a Deus, tive excelente convivência dentro do clube e saí já do clube, da nível distrital, e tivemos, graças a Deus, excelentes experiências no Rotary. Mas as primeiras foram mais marcantes. Eu comecei como secretário, junto com o Inácio, presidente, pela segunda vez, e aí eu ficava anotando tudo nas reuniões. No final, ele me levava lá na casa dele, mostrava assim: você já conhece o Puro Malte? Aí me mostrava lá um escritório que ele tinha com, acho que dezenas de uísque do mundo todo, obviamente, a maioria do escocês, naturalmente. E, enfim, eu aprendendo com esses gigantes rotários, né, logo no começo da carreira. Isso foi muito bom, porque, na sequência, acho que na presidência, na governadoria de Bira, Leandro era o chairman, e ele me convidou para ser o chairman, co-chairman, e depois via sucedê-lo. E isso aconteceu, né, na sequência, e eu já tinha, eu fui presidente do clube, tive o privilégio em 2007 e 2008, mas antes disso eu já tinha atuado nessas funções de chairman, co-chairman, e tive o privilégio de participar de pelo menos 3 conferências internacionais, em Barcelona, em Brisbane, na Austrália, e em Chicago, quando foi o centenário do Rotary. Então, enfim, isso também me dá muita alegria. No centenário eu estive, inclusive, junto com o Zé Miranda Esteves, e nas outras com o Leandro. E finalizo com uma história também muito engraçada, que Leandro e Miranda estiveram presentes. Foi quando, em 2003 para 2004, 2002 para 2003, talvez seja mais exato, porque foi a Copa, 2002 que nós ganhamos, esse ano Rotary, 2002, 2003, em Barcelona, a gente ia ter um jogo do Brasil e Inglaterra, a gente estava sem saber, agoniado, querendo descer do hotel. Aí fomos num pub, achando que não estava passando, então pegamos um táxi feito malucos, aí saímos na cidade e tal, rodando para lá, rodando para cá, aí fomos parar na embaixada. E na embaixada, disse: não, aqui está passando o jogo. Passa para a gente, é brasileiro, quer assistir. Tal. Aí, enfim, pode entrar, pode entrar. A gente entrou na embaixada do Brasil em Barcelona, nós fomos como se fossem uns penetras, nós 3, aí entramos, aí tinha assim, no subsolo, tinha um anfiteatro, um telão passando. E aí, enfim, não tinha bebida, era, sei lá, água, suco, a gente ficou sentado lá assistindo o jogo. Miranda e Leandro ficaram mais num canto, eu fiquei no outro, e lá pelas tantas eu estava lá gritando não, torcendo, né? Foi aquele gol de Ronaldinho Gaúcho que ele fez lá, ia cruzar e fez um gol que ganhou da Inglaterra 1-0, tal. Aí, enfim, estava gritando, assim, obviamente, achando que estava nos aflitos. Aí Leandro, só ouvi a voz de Gabriel gritando lá: rapaz, vamos botar esse cara para fora da embaixada aqui. Mas, enfim, Miranda e Leandro, sempre que se encontram, quando a gente está junto, a gente sempre conta essa história. Mas, enfim, foi também um fato muito engraçado, pitoresco, e eu considero inesquecível, porque provavelmente nunca se repetirá mais, né? Essas coisas únicas da vida. Enfim, em conclusão, senhores, até porque eu estou 2 minutos além do meu tempo regulamentar, mas encerrarei com algumas poucas palavras, agradecendo mais uma vez a paciência de todos os companheiros, a presença dos convidados, e a guia e a gentileza do nosso presidente Bira. E, assim,
semelhança de Pablo Neruda, com, obviamente, muito menos experiências, eu confesso que tenho vivido, e, se Deus quiser, pretendo ainda viver muito, a depender da graça de Deus. Arremato fazendo referência a algo que me toca bastante, as chamadas virtudes teologais, né? Fé, esperança e amor. Eu sempre procuro me nortear em cima desses 3 núcleos fundantes da minha existência. Aí, fé, eu lembrando Gonzaguinha, a gente tem uma música Flor do Amanhã. Eu sempre gosto de dizer fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que será. Então, vamos lá, vamos ter fé, vamos ter esperança, sempre, né? Esperança de um mundo mais tolerante, esperança que haja mais respeito entre pensamentos diferentes, né? Esperança na vacina, né? Esperança que essa vacina venha logo, né? Que haja menos agressão recíproca, menos decepção política e mais objetividade na busca de resultado mais eficaz para a vida, que é a preservação da vida, é a vacina, qualquer que seja russa, chinesa, qualquer da Índia, etc., em qualquer lugar. Mas, enfim, esperança em dias melhores. E, finalmente, o amor. Deus é amor. Deus é amor, amor ao próximo e como a si mesmo. É o lema cristão, né? Então, eu identifiquei muito com o Rotary, quando fala service above self, né? Dar de si antes de pensar em si. Então, eu já vou com esses anos de clube, me sentindo sempre disposto a participar das atividades rotárias, né? Nos sentimos cada vez um rotariano aprendiz, né? E arremato assim, eu entendo que Rotary é serviço e fraternidade. Rotary é uma forma concreta de se tornar um ser humano melhor. Servir ao próximo e fazer o bem são missões de todo cidadão, mas especialmente do rotariano. Servir ao próximo e fazer o bem. Que Deus nos dê forças, nos dê saúde, nos ilumine para que possamos seguir, cada um de nós, nessa missão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, companheiros. Uma boa tarde. Algum companheiro gostaria de fazer alguma pergunta ao palestrante? Eu gostaria de fazer a pergunta. Pois não, João Orlando. Eu botei minha mão, mas não viram. Tudo bem. Não, Leandro, já está anotado aqui, mas também. Mas, João Orlando. Meu companheiro, eu queria inicialmente parabenizar o palestrante pela importância de trazer esse pensamento dele, essa gana pelo trabalho que ele faz e esse incentivo de rotariano. Mas eu queria lembrar, caro companheiro Gabriel, aquele encontro do então comandante do 3º Batalhão em Arco Verde e o juiz de direito de Ibimirim, que o companheiro, penso que foi, para mim, foi memorável. Um forte abraço, mais uma vez, parabéns. Muito obrigado, Orlando. Muito obrigado. Você foi longe, mas estamos muito presentes na memória esse tempo lá dos anos 90, no comecinho dos anos 90. Um abraço, prazer falar com você, meu poeta. Leandro Araújo. Gabriel, eu acho que dá tempo você contar essa história que eu queria ouvir. Eu queria fazer um comentário sobre o que ele falou da nossa ida assistir o jogo na Embaixada. Ele não falou a verdade, não. De maneira nenhuma. Viajar com o Gabriel é uma coisa muito boa, uma diversão. Tá? Na realidade, vocês nunca viram o Gabriel assistindo um jogo. Ele não fica agitado, ele fica possesso. Agora, tem que ser jogo do Náutico ou da Seleção Brasileira. Eu e Miranda e Gabriel, a gente não se separou porque quis, não. Quando a gente chegou, tinha só
top da embaixada. E nós éramos o quê? 3 brasileiros que chegaram atrás de ver o jogo. A gente chegou no segundo tempo já. E aí, botaram Miranda para um lugar, me botaram numa cadeira, Gabriel ficou no chão, na escada. E aí, quando eu vi lá na frente, o Brasil fazia uma jogada e ele gritava, juiz, e não sei o quê. E foi. Aí tinha uma jogada, gol, foi gol não, isso é uma... E aí eu digo, meu Deus do céu, não conheço esse cabra não, vou me esconder que vão botar a gente para fora. Mas foi uma diversão, sabe? E os caras olhavam assim para Gabriel, aí foi quando a gente olhavam para a gente também, aí eu fazia... Como quem diz assim, eu não sei quem é. Aí um perto de mim fez, pela voz é nordestino. Aí eu olhei para o cara assim, sem falar, meu filho. Porque se eu falasse, eu me entregava. Foi divertido, Gabriel. Aquilo foi uma coisa fantástica. Me lembro muito bem. Foi fantástico. Foi um dia extraordinário nosso. Parabéns pela palestra. Adorei. Companheiros, eu gostaria de fazer uma pergunta. É Luiz Alberto. Pode fazer, Luiz. Tudo bom, Vira? Tudo. Bom, eu queria falar com o nosso Gabriel, nosso companheiro Gabriel. Temos uma relação muito legal. É o seguinte, ele vai estar na parte do Tribunal de Justiça, né, eleitoral. Eu queria saber qual é a opinião dele sobre a questão dos votos não ser impresso também. Por que não ser impresso? Por que se justifica essa questão de não haver o voto impresso em conjunto com o voto digital, né? Digamos assim. A urna eletrônica combinada com a urna impressa. Se ele tem alguma opinião, se ele já viu algum sobre o assunto, ele não tem opinião formada. Ok, Luiz. Boa tarde, Luiz. Boa Leandro, tarde. realmente você entrou nos detalhes, mas está tudo certo. Eu pulei. Mas você foi mais detalhista e ainda bem que não citou todos os nomes daquela tarde. Mas, enfim, Luiz, eu estive lá no eleitoral no biênio e isso é um tema recorrente. Mas eu posso, assim, registrar, né, que, apesar do tema do Poder Judiciário nessa última semana está muito, digamos, em voga por outras questões, né, lá do Supremo, né, Deixa para lá. Revolucionando e gerando essa insegurança jurídica no país, não é? Enfim, onde no Brasil até o passado é incerto. Aí, enfim, com relação à urna, é o seguinte, o que nós temos lá é que se propaga internamente, é que é um sistema seguro. Explico por quê. Porque ele não só questão de criptografia, mas ele tem isso aí realmente, presidente Bira, caberia até em outro momento, até uma exposição, né, de algum ou do futuro presidente Paulo André. É um tema que realmente merece ser aprofundado. Mas, assim, em resposta rápida, Luiz, eu afirmo que é segura pela questão de que todos, inclusive, convidam hackers para tentar ver se quebra o sistema. Mas, basicamente, é o seguinte, é que ele não é online. Cada urna em si, ele gera, no início, um BU chamado zerésimo, ou seja, a gente sabe que aquela urna daquele computador está zerada, então, aí você gira, dá um comando e você gera um papel que fica como se fosse um boletozinho, mostrando que aquela urna, naquele momento inicial, às 8 horas, quando começa a eleição, está zerada. Prossegue-se a eleição, em regra, sem intercorrência, né? Em sua grande maioria. Ao final, às 17 horas, se fecha a urna, e ao fechar a urna, né, você dá um outro comando, e aperta um outro clique lá, e sai um outro boletim chamado boletim de urna. Então, tem um boletim inicial, que é o da zerésima, mostrando que a urna está vazia, e tem um boletim final que mostra a quantidade de votos daquela urna, com respectivos candidatos, etc. E aí, obviamente, são tiradas várias cópias,
Obviamente, o presidente daquela mesa vai levar a uma central que transmite isso para o tribunal e que faz apenas coligir os votos. E os partidos e candidatos também têm acesso a esse boletim de urna no resultado de cada urna. E, enfim, o que muitas vezes talvez é uma espécie meio de teoria da conspiração, né, de suscitar dúvidas, né, inclusive até um desserviço, porque muitas vezes você fala que não é seguro sem apontar especificamente o que é que está havendo de insegurança, o que é que está havendo de errado. Até porque nós, em tese, temos total interesse que a verdade do voto, né, a verdade, qualquer que seja, seja ferida no regime democrático, né, onde o cidadão escolha, né, os seus representantes, bons ou maus, digamos assim, sanos ou insanos, democracia, né? Vamos dizer assim, honestos ou super honestos ou não honestos, né? Até a própria aferição uma música que está circulando. Muitas vezes no Brasil parece que a gente vive uma ficção, não uma realidade. A gente fica meio desnorteado. Eu confesso que ainda estou um tanto quanto desnorteado com esses últimos acontecimentos. Mas, enfim, com relação à urna... Olha, eu sou engenheiro, como você sabe. Tenho muitos colegas que transitam na área de informática. Alguns deles, ou todos eles, dizem que, não podendo ser avaliado, porque você não pode conferir, de fato, como era antigamente. Antigamente, porque você é muito novo, não pegou esse tempo. Passava-se bem um mês conferindo urna por urna. Você tinha como conferir a urna. Se tivesse qualquer dúvida, o juiz mandava abrir a urna e se contava voto por voto e se eliminava a urna ou não. Do ponto de vista de informática, é muito fácil você manipular a questão. Veja que grandes instituições, até bancos, são manipulados. O firewall de um banco, muitas vezes, ele é invadido e fica essa dificuldade. Então, não estou dizendo nem que haja um problema no firewall em relação às urnas, mas eu digo o seguinte: se eu faço da parte da administração, o que você não pode ser conferido não é seguro. Você não pode admitir uma contabilidade que não possa ser revisada, auditada. Então, se você tivesse, por exemplo, isso é uma ideia que corre pela praça, eu concordo, que seria o seguinte: faz o voto digital, sai uma cópia, o cidadão olha a cópia e deposita numa urna anexa. E todos os fiscais estariam ali observando o que aconteceu. Porque, posteriormente, qualquer urna, as entidades poderiam conferir à frente o juiz eleitoral. Essa, eu acho que seria mais seguro, tiraria esse grande questionamento, que fica esse questionamento do Brasil sempre, uma dúvida. A dúvida é ruim para o direito, na verdade. Então, eu acho que deveria sempre ser reconsiderado. Eu vi uma explanação do Supremo Tribunal Federal, em que um grupo de jovens explicou exatamente isso que tem. Deve estar gravado na internet sobre esse tema, e comprovaram, junto aos juízes do Supremo, que não era seguro esse sistema, e, infelizmente, os juízes não atenderam. Só ficou a explanação dos jovens especialistas na área de informática. Mas eu sei que você também não é da área de informática, nem estaria em pauta esse assunto, não. É só que eu aproveitei que a gente está num ambiente de companheirismo, né? E a gente pode sempre, como brasileiro, discutir o aperfeiçoamento da nossa eleição. É só isso. Devido à adiantada hora, vamos dar continuidade à reunião. Só para encerrar, permite, com relação a esse tema, e obviamente sem polemizar, até porque, como você bem falou, é reunião de companheirismo. Fica a sugestão para o presidente Bira, para o secretário, que a gente traga um especialista, eu tenho até para sugerir, que vai, talvez, deixar de forma clara, patente, né, e nos deixar seguros, porque, veja bem, a gente já tem tanta insegurança, né, segurança econômica, segurança jurídica e segurança política, que a gente tiver agora uma insegurança
de que o eleito... Porque a gente está no Brasil, onde até o eleito da eleição passada, até o eleito questiona o sistema. Então, no Brasil, tudo o eleito, eu ganhei, mas eu estou dizendo que não é seguro. Talvez até esperando, se na próxima, eventualmente, ele não ganhe, então vai dizer que o sistema não vale. O que eu quero dizer, Luiz, é que é importantíssimo a preocupação, até porque no sistema democrático a gente tem que ter a segurança, né, de que não há nenhuma fraude, e eu sugiro, até porque na maior democracia do mundo, né, que é os Estados Unidos, a gente viu agora há pouco, alguns meses atrás, o presidente que perdeu, né, dizendo, ou até ligando para um governador para questionar. Né? Então, assim, mas, enfim, com relação a isso, e eu sempre gosto de dizer, se houver algo objetivo que demonstre a insegurança da urna, ou que a eleição não foi legítima, especificado para fins, eu acho que o próprio tribunal gostaria de aprimorar isso aí. Agora, o importante, como você falou, a questão técnica, e eu posso até propor, Bira, que você tenha alguém que diga que não é seguro, para apontar especificamente o que não é seguro, e eu tenho a plena convicção que do meu tribunal, assim, um expert no assunto, ele vai exatamente tranquilizar, né, a segurança. Obviamente, para tentar falar isso não com a linguagem técnica, mas com a linguagem, nós, não técnicos informados, né, possamos assim, ter pelo menos essa tranquilidade, já que no Brasil outras tranquilidades nós não temos. É só isso. É verdade. Devido à adiantada hora, Muito obrigado, hein? Vamos dar andamento. Eu entrar nessa reunião, porque esse tema a gente não pode... É um tema realmente para uma palestra. Mas eu sei que o desembargador Eurico, que me botou aqui na tela, ele tem compromisso. Eu gostaria, desembargador, e meu amigo, de parabenizá-lo. Eu passei uma noite e meia e não consegui fazer um mini currículo do nosso querido Gabriel Cavalcante. São 18 páginas. É um livro. Então, eu quero lhe agradecer, porque você foi extremamente feliz no resumo que fez. E parabenizar Gabriel de tanta coisa que tem que eu não sabia. Fique à vontade para sair, meu querido desembargador. E muito obrigado. Foi muito difícil chegar naquele ponto, hein? Tchau. Abraço todo aí, Ângela. Doutora Ângela, não consegui passar o chat para você, passei para muita gente, e não passei para você, não sei por quê. Eu não consegui passar para você. Pedrinho, aí, Geraldão, né? Tanta gente aí, eu consegui passar. O Joaquim Branco, nunca mais cumprimentamos aí. E tem mais? O Horácio, passei para o Horácio. Todos aí. Desculpe se eu esqueci de algum aí. Vou me retirar, viu? Uma licença de vocês, tá ok? Tá. Um abraço aí. Parabéns, Bira, mais uma vez. Botei no Até chat. logo. Viu? Até logo. Um abraço para o companheiro Eurico e um abraço para o palestrante, parabenizando pela qualidade e pelo sentimento que ele colocou na palestra e pelo fato de já termos trabalhado juntos também, né? Do que muito me envaideço. Ok. Parabéns. Eu gostaria de devolver a Companheirismo. ao protocolo. Companheirismo, Joaquim Branco. Nós queremos comemorar o aniversário no dia 11/3 de Beatriz, esposa de Dr. Eduardo Luiz Paixão. No dia 16/3, nossa companheira Sueli Costa Araújo Silva. No dia 16/3, de Ceiene, esposa de Paulo André de Moraes Rabelo, vai ter o uísque, tem que ter. E de casamento, a esposa do embargador Eurico de Barros Correia Filho, Edna. Tira uma foto de vovô aí, no dia 17, senhora Carmelita, esposa de Tiago Carneiro da Silva. A todos, parabéns dos rotarianos. O tempo do presidente já falou, Bira? Deseja novamente? Ainda não. Não tem novamente. Tempo do presidente. Do presidente. Olha, eu quero agradecer essa excelente, extraordinária palestra do meu querido amigo Gabriel Cavalcante. Né? Agradecer a Carlos Alberto Teixeira, você, Paulo,
como protocolo, ao meu querido Joaquim Branco, cujo livro está uma maravilha, a Alfredo Correia, por sua bela oração rotária. Mas eu gostaria de trazer algumas novidades assim para vocês. Eu conversando com o nosso querido amigo, sempre nós trocamos muita ideia, Leandro, e a procura, estou querendo continuar nesse nível de palestrante. Mas eu queria também um palestrante que desse impacto nacional e fora do Brasil, talvez, uma palestra. E essa palestra, Leandro disse, por que você não tenta? Eu estou tentando a embaixadora dos Estados Unidos, que nós temos muita coisa para perguntar a ela, que é a Jéssica Simon, a embaixadora da China, que eu acho também muito importante para a gente, que é Yu King, sei lá. Se alguém tiver algum conhecimento dessas duas pessoas, eu vou agradecer profundamente para me ajudar para trazer essa, eu acho que seria um palestrante muito interessante para o momento. Eu vejo a presença de Claudinho Borba, que não via há muito tempo, de Luciano, mas, sobretudo, eu quero dizer, Leandro, que aquele desafio que nós tivemos, eu tive hoje uma confirmação que realmente será muito importante para o nosso clube, para o nosso distrito, para o Brasil e todos os demais estados que compõem a diretoria de Mário César Camargo. Eu tive a confirmação para o dia 20 da primeira mulher presidente em 116 anos do Rotary. 116 anos, nunca tivemos uma mulher presidente. E ela me confirmou hoje, a Jennifer Jones, que foi minha companheira de board. Acho que vai ser uma coisa excepcional para a divulgação também do nosso Rotary Club do Recife. Ela vai fazer essa palestra para nós, mas nós vamos convidar todas essas áreas. Acho que vai ser uma coisa importantíssima. Ela é uma figura maravilhosa, uma moça bonita, interessantíssima. Tem uma palestra, Suzana, que você vai ver. Eu estou agora só atrás dessa moça. É embaixadora dos Estados Unidos, é embaixadora da China, porque os homens já tiveram muita chance, já tiveram a oportunidade de fazer palestra. Né? É o mês internacional da mulher, Bira. Parabéns. E outra coisa importante é que, na próxima semana, nós vamos ter uma figura que é responsável hoje pela Revista Brasil Rotário, é o presidente da Revista Brasil Rotário. Para dar uma ideia a vocês, eu tenho aqui na minha casa mais de 800 revistas para entregar a vocês. Mas, em função da pandemia, e cada mês eu recebi uma revista. 8 meses, vezes 114 companheiros, você veja o número de revistas que está acumulado na minha garagem. E nós vamos ter uma conversa com ele, que a revista é muito importante. Essa conversa ele vai fazer da sede da revista Rotary Brasil, que é o nosso querido ex-governador Jorge Bragança. Eu agradeço a todos e devolvo a palavra ao protocolo para as resoluções finais. O protocolo agradece a presença dos companheiros presentes aqui virtualmente e aos visitantes Adalberto Rangel, Milena Ramos, Frederico de Oliveira Cavalcante, Gabriel Cavalcante Neto, Ângela Lins, Aliomar Sena, Antônio Celso Martinez, Gil Souza, Raul Carvalho. O protocolo encerra seus trabalhos e devolve a palavra ao presidente José Albiraci para que agradeça ao palestrante de hoje e encerre a reunião plenária. Eu quero agradecer mais uma vez ao queridíssimo companheiro, excelentíssimo juiz, doutor Gabriel de Oliveira Cavalcante, corregedor auxiliar da capital do Recife pelo biênio 2020-21, por sua extraordinária palestra nesses momentos inesquecíveis da sua vida. E solicito ao secretário que
coloque a bandeira brasileira para que possamos encerrar virtualmente os nossos aplausos. A reunião está encerrada e eu agradeço a todos e, como falei no início, realmente preciso sair, que tenho agora que levar minha senhora para uma consulta médica. Boa tarde a todos e muito obrigado a todos pela presença.